último bloco você vai conferir mais esclarecimentos da doutora Juliana Emerick falando sobre o tráfico humano. A doutora possui dados do Rio de Janeiro deste ano ou do ano passado que contabilize o tráfico humano? Quando a gente fala que nós temos aqui dentro do Brasil uma rota interna de tráfico de pessoas. Então, assim, o número ele é interessante porque mesmo sendo de 2014, ele demonstra essa movimentação migratória do norte e nordeste, geralmente para onde? Para o sudeste. Ainda há aquela crença de que São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades nas grandes metrópoles, elas ofereçam um maior canal de possibilidades de trabalho, né? Então, assim, a Polícia Civil, ela tem os números muito tímidos por conta dessa questão até mesmo de atribuição de investigação. Mas os dados existentes, por exemplo, aqui nós pegamos do Centro de Referência de Estudos, que são sobre crianças e adolescentes, eles mostram que o próprio Brasil, por ser um país enorme em sua extensão territorial, ela tem dentro dela rotas migratórias que facilitam, sim, esse tráfico de pessoas em todas as modalidades, tá? Então aqui você mostra aqui, só para ter uma ideia, né, as rotas, só para você ter ideia, 76 rotas foram identificadas no norte. E olha que o norte nós temos a peculiaridade, né, de ter matas fechadas e tudo, mas são muitas rotas. Nordeste, então, ficando em segundo lugar, até surpreende, porque historicamente se pensava que o Nordeste que tivesse o maior número de rotas clandestinas. No entanto, não, o Norte que possui mais. Então, por mais que esses números estejam assim desatualizados, elas demonstram realmente a existência do tráfico e essas rotas bem delineadas. Como identificar a situação de tráfico de pessoas? No exemplo da investigação da Operação Coiote, foi muito importante a atuação das próprias vítimas, que realmente entenderam que estavam vivendo a violência. Então, pediram ajuda para a vizinha e essa vizinha fez contato, obviamente, com a rede de apoio. Essa rede de apoio, no caso por elas serem do Paraguai, começou com o consulado, que também compareceu aqui à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, para justamente acompanhar esse pedido de providências. E o mais importante, aqui ela foi, além de acolhida, ouvida e encaminhada ao seu país de origem. Até porque não haveria motivo para que ela ficasse aqui nessa situação. Por mais, digamos assim, difícil que fosse a sua vida no Paraguai, lá ela estaria com seus familiares. E como já foi dito, a nossa legislação nesse sentido, ela é bem rígida e estabelece que não há trabalho infantil. E mesmo quando adolescente, ele tem que estar na condição de aprendiz. Então ela tem que ter realmente um apoio para que ela tenha um crescimento saudável, para que tenha estudos e aí sim ser direcionada no momento mais oportuno para o seu campo de trabalho. E quando a gente fala aqui de conscientização, a partir dos programas de conscientização, a partir justamente dessas prisões que são levadas à mídia, a sociedade também tem como participar. E aí, como é que se faz isso? Nós temos um número que é nacional, o Disque 100. Ele justamente traz aqui para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro denúncias e notícias de crimes e todas elas são apuradas. Então, por mês, nós apuramos mais de 100 notícias de violações de direitos. E isso daí garante com que nós façamos essa, digamos assim, o trabalho de investigação, detectar se há adolescente ou criança nessa situação de exploração ou de tráfico ou que seja qualquer tipo de violência e que nós possamos aqui quantificar e identificar os agressores. E caso alguém que esteja em casa assistindo queira denunciar ou desconfie de alguma situação, como realizar essa denúncia? A pessoa que queira denunciar tráfico de pessoas, crimes contra crianças e adolescentes tem vários mecanismos, sendo mais fácil o Disque 100. O Disque 100 é um número justamente do governo federal em que há o repasse dessas informações online para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima do Estado do Rio de Janeiro
para a verificação dessas denúncias. Então, por mês, mais de 100 denúncias são observadas, crianças são ouvidas, adolescentes também. E após isso, nós fazemos um relatório que é imediatamente enviado ao Ministério Público para que haja esse controle também. E detectada a existência de algum agressor, sem dúvida alguma, nós fazemos aqui o indiciamento. Se estiver uma situação flagrancial, é feita a prisão dessa pessoa que esteja submetendo a criança ou adolescente a qualquer tipo de violência, mas nós não deixamos esse encaminhamento em aberto. Então, a sociedade tem sim que utilizar essas ferramentas e, além disso, é uma forma anônima de ser utilizado o canal de notícia, mas também vindo a delegacia também, conversando não só com a delegada, mas com seus agentes, em prol da comunicação de qualquer violação de direitos. Que precauções devem ser tomadas para evitarmos o tráfico de pessoas, em especial com a atenção de proteção da infância e da juventude? Nós temos, assim, falsas promessas. Então, tudo que é muito fácil há de ser desconfiado. Então, o que acontece? Promessas de emprego, no caso das adolescentes, é muito importante se verificar esse empregador, se está indo na condição de aprendiz, qual é a condição? A questão da documentação, é muito importante verificar com esse país de origem ou com o estado de origem, quem é essa pessoa que está envolvida nesse trâmite completo. Sempre informar alguém da família o que esteja acontecendo, porque não é raro de existirem intercâmbios culturais. Então, isso não significa que o adolescente não possa ter o seu direito de estudar em outro estado. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando das falsas promessas. Então, a família tem que estar atenta a esse tipo de movimentação. Por outro lado, quando a gente fala da adoção de crianças, os pais têm que ficar atentos a isso. Existe um procedimento legal de adoção. Como que se deixa uma criança para adoção? Então, a lei brasileira é bem específica de que qualquer pai que esteja negociando seu filho está incorrendo em crime. E isso não deixa de ser uma das formas também violadoras de direitos humanos de tráfico de pessoas. A análise atualmente da cooptação e recrutamento para Estado Islâmico, para essas forças paramilitares, que a família também observe o comportamento do seu filho na sua casa, até mesmo perante a internet, observar esse fluxo de comunicação, porque esse é um tipo de tráfico humano em que há uma sofisticação por conta das células existentes nos continentes, em que não se entende nem como é que esse adolescente consegue sair. Então, para que ele saia do país, eles devem estar, em tese, com uma documentação autorizada por seus pais. Então, tem que se observar todos os detalhes para que nenhuma das vertentes de tráfico de pessoas possam ocorrer. Então, toda atenção aos detalhes. Cuidado com as falsas promessas. Doutora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Nós que agradecemos, a Polícia Civil fica muito feliz em recebê-los. Conte conosco e é um prazer sempre recebê-los. Bom, a Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.